Bom dia, irmãos. Bom dia. Com grande alegria estamos aqui mais uma vez reunidos, mais uma semana. Amém. Para poder meditar na Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é: onde está a Palavra de Deus? Onde está a Palavra de Deus? Eu estou aqui com uma série de Bíblias de versões diferentes e tem até mais algumas também que a gente vai poder estar vendo mais tarde. E hoje eu queria justamente mostrar essas diferentes versões e poder falar um pouco de nos dias atuais, onde que a Palavra de Deus pode ser encontrada. Então, por favor, vamos todos ficar de pé para fazermos a leitura de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Podem se sentar. Irmãos, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é extremamente poderosa. Ela nos informa um grande número de temas diferentes acerca do trabalho, acerca do dia a dia, acerca da própria natureza que Deus criou, e ela é extremamente eficaz para nos instruir, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho correto. É muito importante que tenhamos em mente uma série de atributos acerca da palavra de Deus. Ela não somente é viva e poderosa, mas ela também é pura. Vamos para Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, no versículo 5. Provérbios capítulo 30, versículo 5. A Bíblia diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é totalmente correta, não há injustiça ou pecado nela, mas também a palavra de Deus é completa, não há nada faltando nela, não há nenhum livro que tenha que ser adicionado à palavra de Deus, e também não há nenhuma informação grande demais, comprida demais que deva ser removida. É um conjunto de livros completo. Não somente isso, mas a palavra de Deus também permanece para sempre. Vamos para 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Olha que interessante, irmãos, como é feita a comparação entre a glória do homem e com a palavra de Deus. O homem passa, o homem é corruptível, o homem e toda a sua glória, as grandes nações, Babilônia, Roma, Grécia, passam. O tempo passa e elas são destruídas. As informações que elas carregavam são perdidas, mas a palavra de Deus continua para sempre. E não é sobre os homens, não é sobre nós estarmos preservando a palavra de Deus. É Deus que preserva a sua palavra. É uma promessa do Senhor de que a sua palavra vai durar para sempre. Muitas pessoas, inclusive muitas que se dizem cristãs nos dias atuais, quando se depararem com essa pergunta, onde está a palavra de Deus, tendem a dizer: foi corrompida. Deus comunicou com os homens, mas com o passar do tempo, tudo foi perdido.
Porque o homem é mau, o homem corrompe, e de fato, isso é verdade, o homem é ruim. O homem tem uma natureza pecaminosa. E muitas pessoas tentaram adicionar ao mover da palavra de Deus. Mas no final de tudo, é uma promessa do Senhor Todo-Poderoso de que Ele vai preservar a sua palavra. De que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Portanto, tendo Deus preservado a sua palavra, temos que entender que ela não veio da vontade dos homens. A palavra de Deus, ela não veio porque Moisés quis que fosse escrito de certa maneira, ou Jeremias quis que algo fosse certo ou algo fosse errado. Toda a escritura vem da inspiração de Deus. Vamos para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se nós temos o desejo de caminhar em santidade, de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é justo, nós precisamos de toda a Escritura de Deus, de toda a palavra inspirada por Deus. Tudo, independente se é Gênesis, se é Êxodo, se é Levítico, Números, independente se é Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tudo isso é capaz, é eficaz para nos ensinar, para nos instruir. E através da meditação na palavra de Deus que podemos obter sucesso, podemos obter conhecimento. Vamos agora para Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, no versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É através da meditação no que Deus comunicou para conosco, tanto verbalmente como também escrito, como aqui é mencionado no livro desta lei, é através disso que podemos fazer com que o nosso caminho prospere. É assim que Deus nos abençoa. O Salmo 119 muitas vezes menciona como a palavra de Deus é magnífica, como a palavra de Deus é uma lâmpada para nossos pés que nos guia, como que através dos mandamentos de Deus podemos obter conhecimento, sabedoria. Como nós então teríamos conhecimento? O que nós poderíamos fazer se a palavra de Deus não estivesse presente no dia de hoje? Se nós não tivéssemos a pura e preservada palavra de Deus nos dias atuais? Se os fundamentos forem destruídos, se os alicerces forem quebrados, o que o justo pode fazer? Nós estaríamos em uma grande batalha, em grandes esforços que seriam vãos, se nós não tivéssemos a palavra de Deus. Se no final nós estivéssemos estudando somente mandamentos de homens, palavras de homens. Mas não é assim, irmãos. Por mais que muitas pessoas digam, não, a Bíblia foi totalmente corrompida, não, isso é invenção de pastores, seja o que for. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. E a partir disso que nós tiramos diversos fundamentos e ensinamentos para a nossa fé. Ok. Eu gostaria agora de fazer um breve exercício com os irmãos. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Ok. Quantos livros a Bíblia tem no total? Do seu início ao fim? 66 livros. Agora eu gostaria de fazer uma pequena dinâmica. Vamos falar os livros da Bíblia do início ao fim. Começando agora do Antigo Testamento e depois prosseguindo para o Novo Testamento. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. O segundo é Êxodo, depois Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas,
Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Uma pequena pausa agora. De Gênesis a Malaquias nós temos então o que é conhecido como o Antigo Testamento. Em que linguagem o Antigo Testamento foi escrito? Alguém sabe? Hebraico. Hebraico e uma parte em aramaico. Exatamente. Nós temos o Antigo Testamento sendo constituído de duas linguagens. Grande maioria é hebreu, mas uma pequena parte é aramaico, especialmente em Daniel, especialmente em livros que foram escritos durante o cativeiro da Babilônia. Então foi dessa maneira que Deus estava se comunicando ao povo, com a língua em hebreu. E a partir disso temos essa coleção de livros que já era considerado como inspirado por Deus. Porém, depois de Malaquias, depois de um certo grande período de tempo, nós temos outro grupo de livros, que é conhecido como o Novo Testamento. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. Seguindo então, Mateus. Logo em seguida nós temos Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse. Tem um livro a mais, além desses? Eu esqueci algum, nós esquecemos algum? Não. Não. Então a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, que é conhecido como esse conjunto de livros. Entendemos como Bíblia. Essa coletânea, essa reunião de todos esses livros inspirados por Deus. É interessante entendermos que quando Deus estava se comunicando com a humanidade, o livro não veio completo, de uma vez só. E a partir do momento em que Deus revelava seus mandamentos, suas mensagens, seus oráculos aos profetas, eram de várias maneiras diferentes, de diversos contextos diferentes. Alguns tinham sonhos, alguns tinham visões. Temos o exemplo de Ezequiel, que a palavra veio expressamente a ele. Temos o exemplo de Moisés, que Deus falava com ele como um homem fala com o seu amigo. Temos uma grande variedade de revelações sendo feitas. E a partir do momento que temos essas revelações, eventualmente temos também a escrita desses livros. Porém, eles estavam todos reunidos de uma vez só. Alguém pegou um livro de Gênesis, depois um livro de Números, depois um livro de Neemias e foi juntando tudo de uma vez só. Não. Em um só manuscrito? Não. Isso foi um processo que aconteceu com o tempo. Que aconteceu a partir dos anos. Tanto que hoje em dia nós temos tanto o Antigo Testamento como o Novo em um livro só. Não aconteceu de uma vez só isso. Foi um processo que levou tempo. E outra coisa, nós hoje em dia temos os manuscritos escritos pela mão de Moisés, escritos pela mão de Jeremias, literalmente mesmo? Não. Não. Por quê? Porque a Bíblia física, o livro físico, assim como qualquer outro livro, com o passar do tempo, ele se decompõe. Tomando sol, tomando chuva, a partir de leitura, ele vai rasgando, ele vai descolando. E como qualquer outro material, ele é degenerado, ele é perdido para o tempo. Isso é porque a palavra de Deus, de fato, que é preservada para sempre, não está se referindo à cópia física, mas às palavras espirituais, aos mandamentos divinos de Deus. Então, o que aconteceu depois que os manuscritos foram escritos, que se encerrou a sua escrita? As pessoas começaram a copiá-lo com papéis mais novos, com tinta mais nova. Então, a partir disso, uma Bíblia é destruída por conta do tempo, por conta da água, do fogo, seja o que for. Então,
Homens de Deus, pessoas que estavam com o coração pronto para fazer a vontade de Deus, que foram usados pelo Senhor, escreviam, copiavam. E aí nós fomos tendo outras cópias da palavra de Deus. É aí que muitas pessoas dizem que a corrupção entrou. Alguém foi lá e na hora de copiar pagou alguma coisa, adicionou alguma coisa, mas temos que nos lembrar, irmãos, que a promessa do Senhor, que a sua palavra vai ser preservada. Amém. Então, a partir disso, nós temos a reunião desses livros, a partir dessa cópia. Esses livros foram escritos separadamente, em períodos diferentes, inclusive por pessoas diferentes. E até nisso tivemos também um grande poder de Deus, que utilizou homens que tinham contextos sociais diferentes. Nós temos desde reis até pessoas que viviam vidas bem simples, pessoas que viveram em épocas diferentes, que viveram em locais diferentes da terra, ainda assim contaram uma história que tem começo, meio e fim, no qual não há contradição, no qual nada falta. Amém. Nisso nós temos então a reunião da primeira parte do Antigo Testamento. Temos uma série de manuscritos, inclusive, que dizem coisas diferentes acerca da palavra de Deus. Então, quando nós vamos examinar qual grupo de livros, onde está a palavra de Deus, qual é o correto, nós temos que ter algumas coisas em mente. Primeiro, esse manuscrito, ele foi preservado? Ele foi passado de geração para geração ou ele foi desenterrado? Ele foi achado ao acaso? Ele foi encontrado com partes perdidas, grandes partes destruídas? Porque, de fato, os manuscritos originais se perderam, mas as pessoas estavam os copiando. Não somente isso, mas esse manuscrito ele é puro. Ele contém esses 66 livros. No caso do texto do Antigo Testamento, ele contém de Gênesis a Malaquias, ou está faltando livros. Os versículos foram alterados, tem livros a mais dentro desse grupo de textos. E por último, é eficaz. A palavra de Deus é viva e poderosa. Se nós encontramos um manuscrito que tem o livro de Tobias, por exemplo, 1 Macabeus, 2 Macabeus, essas palavras são eficazes. Nós estamos tendo evangelistas, pastores, grandes pregações acerca desses livros. Pessoas utilizando essas palavras para fazer grandes coisas para Deus. Temos que ter essas coisas em mente quando vamos julgar qual é o correto, qual é o verdadeiro. E nisso, nós temos um texto do Antigo Testamento que se encaixa nessas qualificações, que é conhecido como texto massorético. O texto massorético contém escritos tanto em hebreu como em aramaico, contendo o que é conhecido como o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, completo. Não está faltando, não está perdido algo. Quando a gente entra nessa questão de manuscrito, pode parecer um pouco mais difícil, de fato, alguns termos são, mas o que eu gostaria que os irmãos entendessem é como a palavra de Deus foi chegando até os dias atuais. Desde a revelação de Deus a Moisés, a Jeremias, a Isaías, até a sua cópia, até 2022, os dias de hoje. Então, o texto massorético é essa reunião desses livros do Antigo Testamento, que já eram considerados como inspirados por Deus. Depois disso, nós temos o Novo Testamento. Em que linguagem o Novo Testamento foi escrito? Grego. Então, nós temos hebreu, aramaico e grego. O manuscrito grego que se encaixa melhor nessas qualificações é o textus receptus, ou texto recebido, que assim como o massorético também tem essa associação com uma tradição sendo passada de geração para geração, e não contém livros a mais, trechos a menos, trechos estranhos. Com essa reunião do massorético com o texto recebido, nós temos então essa compilação de Gênesis a Apocalipse. Mas alguém aqui fala hebreu fluentemente? Alguém aqui se considera como falante de hebreu fluente? Alguém aqui considera como falante fluente de aramaico? Ou de grego? São línguas que hoje em dia são consideradas como mortas. Naquela época, de fato, o povo de Deus estava falando hebreu, o povo de Deus estava tendo contato com aramaico, e na época de Cristo, a língua franca do mundo, no qual a maioria das pessoas estava falando, como uma língua universal, era o grego. Mas hoje em dia não é mais assim. Raramente vamos encontrar escolas que estão ensinando
essas linguagens, na linguagem antiga que era falada nos tempos bíblicos. Portanto, não é tão acessível, por mais que tenha chegado próximo, não é tão acessível a nós nos dias atuais. Temos então que nos aproximarmos de nossa língua. Nós temos uma versão muito interessante da Bíblia, que tem tanto como texto maçorético como como texto recebido. Essa tradução em inglês, no ano de 1611, que é a versão Rei Tiago, ou King James. Essa versão ela contou com um total de 54 tradutores esses que conheciam as línguas que estavam sendo traduzidas, e que por uma extensão de 7 anos, fielmente traduziram a Bíblia. Essa Bíblia teve um impacto muito grande na língua inglesa, ao ponto que ela é o livro mais impresso, mais distribuído historicamente no mundo. Então, se alguém perguntar qual é o livro da história mais distribuído, foi a Bíblia. E especificamente a Bíblia Rei Tiago. É interessante também porque ele foi preservado relativamente intacto. Tiveram algumas mudanças de ortografia, igual o português muda de acento em alguns momentos, mas a linguagem não teve alterações de texto, informações a mais, informações removidas desde 1611. E ela foi uma primeira versão que teve um grande acesso à população. Por muitos anos a Igreja Católica monopolizou o acesso à Bíblia, eram em línguas que muitas pessoas nem sequer sonhavam em aprender. Portanto, somente depois que foi tendo essa publicação, por isso público para as pessoas. E não somente isso, mas é uma versão que está sendo utilizada por várias pessoas para pregar o verdadeiro Evangelho, para fazer grandes obras para Deus, desde os anos antigos até os dias atuais. Eu, pessoalmente, João, acredito que a versão Rei Tiago de 1611 é uma tradução feita de maneira perfeita, abençoada por Deus, ao ponto que eu, pessoalmente, acredito que se alguém pegar a versão de 1611 em inglês, ela consegue ler fielmente o que está escrito no grego e no hebreu. Algumas pessoas podem discordar dessa opinião, porque, de fato, quando vamos traduzir uma língua para outra, há certos termos e gírias que não exatamente, literalmente traduzidos, vão ficar iguais. Porém, o que eu gostaria de mostrar é que a própria Bíblia contém traduções de línguas diferentes. Vamos para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então nós temos aqui um momento onde duas linguagens estão sendo utilizadas dentro da própria Bíblia e temos a tradução do texto logo em seguida. De maneira similar, temos também João capítulo 1, versículo 41. João capítulo 1, versículo 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então temos aqui outra tradução também presente na Bíblia. E em vários momentos os apóstolos, os homens de Deus mencionam versículos do Antigo, que estavam em grego ou aramaico, em grego. Então temos essa tradução dentro da própria Bíblia. E eu pessoalmente acredito que os irmãos devem concordar que Deus não está limitado a uma língua. Deus não está preso só ao hebreu, porque ele utilizou também o aramaico. Deus não está preso somente ao hebreu e ao aramaico, porque ele também utilizou o grego. Não há nada difícil demais para o Senhor. E eu acredito que em qualquer lugar, em qualquer nação, que as pessoas busquem com sinceridade, com esforço genuíno, traduzir a palavra de Deus, seja para o português, para o francês, para o espanhol, eles vão conseguir. Deus pode e é capaz de abençoar essa obra. Amém. Mas então estamos falando do inglês. 1611 até 2022 está quase chegando, mas faltam alguns anos. E não somente isso. Quem aqui se considera fluente em inglês? Fluente. Quem aqui entende um pouco de inglês? Diria que o nível razoável de inglês. Ótimo. O inglês é uma língua muito mais acessível nos dias atuais do que o grego e o hebreu. Afinal, é a língua franca dos dias atuais. Em qualquer lugar do mundo,
você consegue falar inglês, basicamente. Muitos empregos têm como requerimento uma segunda língua, o inglês. Nas escolas é ensinado, e até na nossa própria linguagem temos termos que foram emprestados em inglês. Wi-Fi, self-service, mouse, especialmente quanto à computação, informática. Mas, de qualquer forma, não é a língua que o Brasil fala naturalmente. Por mais que ensine bastante, o inglês fluentemente não está disponível por todo o Brasil. Como que nós iríamos evangelizar com uma Bíblia toda em inglês? Como que nós iríamos pregar com uma Bíblia toda em inglês se não tivesse um intérprete, um tradutor? Não teria como. Então precisamos de versões no português, especialmente no português brasileiro. E a partir disso temos duas versões que, como a Rei James ou a King James de 1611, buscaram também fielmente traduzir a Bíblia. A primeira versão é a Rei Tiago Fiel. Essa é uma versão em português, ela obviamente teve como inspiração diretamente a Rei Tiago de 1611. Ela foi traduzida por meados de 2017, contém de Gênesis e Apocalipse. E é uma versão boa, uma versão interessante. Porém, eles não se esforçaram muito para fazer essa tradução. E isso é evidente, especialmente porque, ao pegarem e traduzirem do inglês para o português, é possível encontrar versículos que contêm erros ortográficos mesmo, igual se você traduzir literalmente trem, nosso termo mineiro trem, pega o trem. Se você traduzir para uma outra língua diretamente, você vai pegar a locomotiva trem. Agora, é necessário que seja usado algum substitutivo para ainda manter o contexto, mas não ficar algo extremamente literal, sem sentido. E, infelizmente, a versão Rei Tiago Fiel em português não se esforçou muito. Eles contêm certos erros, contêm certas falhas. E não somente isso, mas é uma versão que não é acessível, é muito cara, até os dias atuais. Mas não é a única versão em português boa que temos. Temos também a Almeida Corrigida Fiel, que é a que imagino que muitos irmãos devam ter. Essa versão, ela tem como tradutor inicial o João Ferreira de Almeida. Esse projeto, até chegar na Almeida Corrigida Fiel, durou por volta de uns 350 anos, no qual o João Ferreira acabou falecendo durante a sua tradução. Ele traduziu até Gênesis até o final de Ezequiel, não chegou a concluir o Antigo Testamento. Outras pessoas continuaram o trabalho. Por volta de 1753, o volume completo foi publicado. Aí houve sociedades que foram e revisaram, fizeram correções, e nós temos então a Almeida Corrigida Fiel, extremamente acessível nos dias atuais, uma tradução muito boa, utilizou também os manuscritos maçoréticos e o texto recebido, não contém livros a mais, informações contradizentes. Porém, eu acredito que, tanto como a Tiago Fiel em português, a Almeida Corrigida Fiel também contém alguns tropeços de tradução, em alguns momentos onde não é exatamente perfeito. Ao ponto que, se nós compararmos essas duas Bíblias entre si, vamos achar diferenças, e se nós compararmos essas duas Bíblias com a King James de 1611, vamos achar diferenças também. Então, infelizmente, na minha opinião, nós não temos no português brasileiro uma tradução perfeita. E isso aconteceu por motivos desde falta de esforço a outros variados. Isso não quer dizer que no futuro nós não vamos ter. Mas eu, pessoalmente, não tomo a posição de bater o pé no chão e falar: não, a Almeida Corrigida Fiel é 100% perfeita. Porque se fizermos comparações com a Rei Tiago, vamos achar diferenças. A Rei Tiago de 1611. E essa, de fato, eu acredito que seja perfeita. Mas no final de tudo, irmãos, temos que entender que, por mais que não seja absolutamente do início ao fim, é uma versão boa. E nos dias atuais é as melhores que podemos ter acesso, especialmente a Almeida Corrigida Fiel. E para demonstrar esse ponto, eu gostaria de fazer uma breve dinâmica. Eu gostaria de convidar aqui à frente 4 irmãos, 4 homens de Deus, para a gente fazer a leitura dessas diferentes Bíblias, o mesmo versículo, vendo diferentes Bíblias, para comparar, nesse exato momento, a Bíblia Católica com a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, com a Bíblia Rei Tiago Fiel, com a Nova Versão Internacional. Quem são os voluntários? Por favor, venham aqui à frente, irmãos. Essa é uma versão internacional? Eu vou ler aqui a versão Novo Mundo, que é a versão dos Testemunhos de Jeová.
Mais dois homens. Mais dois, por Cadê os favor. homens? Fazer a leitura. Esse aqui já está mais antigo, né? Essa aqui é o Rei Tiago Fiel. Nós vamos todos virar para Jó, capítulo 3. Mais um. Família Corrigida Fiel. Quem que é católica? É Jó, capítulo 3. E eu vou ler aqui a versão do Novo Mundo, que é a versão que os testemunhos de Jeová, cada irmão, utilizam. Vamos todos para Jó, capítulo 3, versículo 8. Jó, capítulo 3, versículo 8. E o restante dos irmãos, por favor, na Bíblia que tiverem, vão para o mesmo versículo. Jó, capítulo 3, versículo 8. O irmão que está com a Bíblia, Tiago, fiel, leia o versículo, por favor. Amaldiçoa aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para levantar o seu pranto. Irmão com a Almeida Corrigida Fiel. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para ressuscitar o seu pranto. Irmão com a versão católica. E amaldiçoe os que amaldiçoam o dia, aqueles que são hábeis para evocar Leviatã. Evocar Leviatã. Irmão com a nova versão internacional. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias, que são capazes de atiçar Leviatã. Versão dos testemunhos de Jeová, Novo Mundo. Que aqueles que amaldiçoam o dia, amaldiçoem aqueles que podem despertar o Leviatã. Então temos aqui bem curioso essa tradução que algumas Bíblias fazem. Essa questão com o Leviatã. O Leviatã, no próprio livro de Jó, é mencionado como um grande animal, uma grande serpente que vive em ambientes aquáticos, é capaz de cuspir fogo. Em alguns momentos, espiritualmente, é associada com um dragão, até com Satanás. Não tem nada a ver com o contexto de Jó. Jó está pranteando porque perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu sua própria saúde. E vemos que a Almeida Corrigida Fiel, vemos que a versão Tiago Fiel fala de levantar o seu pranto. De repente, evocar Leviatã. Então, qual a implicação disso? Ou seria possível que feiticeiros, que magos, controlassem animais, na perspectiva de Jó, na perspectiva dessas Bíblias, ou na opinião de Jó, existiria esse tipo de magia. De qualquer forma, não é uma tradução adequada, é uma tradução tanto quanto estranha e que traz possíveis contradições para a Bíblia. Mas não para por aí. Vamos para 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 7. 1 João capítulo 5, versículo 7. 1 João 5, versículo 7. O irmão que está com a Rei Tiago Fiel. 1 João 5, 7, logo no final da Bíblia. 5:7. Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Lê também, por favor, o versículo 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes três concordam em um. O versículo 7 menciona três coisas, a Trindade. O versículo 8 menciona o Espírito, a água e o sangue. Dois versículos diferentes, três coisas diferentes. O irmão Palmeira Corrigida Fiel, por favor. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E estes três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam em um. Irmão, com a nova versão internacional, leia só o versículo 7, por favor. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Aliás, nessa versão só diz, no versículo 7, há três que dão testemunho. E no versículo 8, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. agora irmão com a versão católica. São assim três os que dão testemunho:
o Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Na versão dos testemunhos de Jeová, pois são 3 os que dão testemunho. No versículo 8, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 estão de acordo. O que aconteceu aqui? Sumiu uma parte muito grande do versículo, uma parte falando que da Trindade. Um versículo muito importante falando justamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Não é algo leve, não é algo pequeno, nenhuma corrupção é de fato, mas especialmente quando estamos falando da Trindade. E não para por aí as corrupções. Vamos para Daniel capítulo 3, versículo 25. Daniel capítulo 3, versículo 25. Em Daniel capítulo 3 nós temos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego e a fornalha de fogo. Daniel capítulo 3, versículo 25. Tá? Temos Daniel depois de Jeremias 3, 25. Daniel 3, 25. Irmão, com a versão Tiago Fiel. 3:25. 3, 25. Ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento. E a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Muito bem. Aumenta a corrida fiel. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ok? Extremamente parecidos. Nova versão internacional. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto parece com um filho dos deuses. Deuses. Que deuses? Então, ou aqui acabou a menção de Cristo no Antigo Testamento, ou existe um tal Filho dos deuses. O irmão com a versão católica agora vai penar um pouco. Versículo 25. Azarias, em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração. Tem nada a ver. Continua lendo. Por favor, mais 2 versículos. Sendo bendito e louvado, Senhor, Deus de nossos pais, que vosso nome seja glorioso pelo século. Vós sois justo em todo o vosso proceder, vossas obras são justas, vossos caminhos são retos, vossos julgamentos são equitativos. Os irmãos aí na Almeida estão acompanhando esse versículo? Quantos versículos tem Daniel 3 na Almeida Corrida Fiel? Eu fechei. Total. Alguém tiver? 30? 30 versículos. Irmão, vá para o versículo 40 de Daniel 3, por favor. Vai botar a bola. Como se nós nos apresentássemos com um holocausto de carneiros, de touros e milhares de gordos cordeiros, que assim possa ser hoje o nosso sacrifício em vossa presença, que possa reconciliar-vos convosco, porque nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós sua confiança. Agora vá para o versículo 70. De 30, já chegamos, 60. Deus e neles bendizei o Senhor, louvai-o e exultai-o eternamente. Agora vá para o versículo 92. Pois bem, replicou o rei, eu vejo 4 homens soltos que passeavam imponentemente no meio do fogo. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Vejamos o espaço que tem em Daniel 3. 92 é o equivalente ao versículo 25. E continua mais rápido no versículo, mas eu acredito que não tem necessidade de ler. Na versão católica, isso é encontrado.
Na versão dos Testemunhos de Jeová, ele diz: olhem, estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, e eles não sofrem nenhum dano, e o 4º homem parece um filho dos deuses. Então, nessas 3 versões, em especial a católica, o texto só continua indo e indo para filho dos deuses, novamente. Ao ponto que a Testemunha de Jeová tem em João 1, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então, 2 deuses. Para eles, um filho dos deuses não seria tão estranho. Vamos agora para Mateus 9, 13. Mateus 9, 13. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Irmão Quarretiago. E depois e aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmão Palmeira Corrida Fiel. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmão Palavra Versão Internacional. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O que está faltando? Ao arrependimento. Versão católica. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Da mesma forma. E a versão Novo Mundo. Portanto, vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Arrependimento é uma coisa extremamente importante na Bíblia, especialmente porque ela está associada à salvação. A pessoa se arrepender das suas obras mortas, a pessoa se arrepender da sua falsa religião e se converter para Deus vivo. Mas, para algumas pessoas não é tanto assim. Pode ser apagado, pode ser removido. Vamos agora para Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias é um profeta menor do Antigo Testamento, portanto ele está depois de Mateus, depois de Oséias, logo em seguida vamos encontrar Miqueias. Miqueias 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. A série. E tu, Belém Efrata, pois que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nova Versão Internacional. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O que mudou? Eternidade. Eternidade para antigos. Para antigos. Tempos antigos ou antiguidade. Essa passagem está diretamente se referenciando a Cristo. Tanto que Mateus traz essa passagem como uma profecia acerca do nascimento de Jesus, que sempre existiu, que é onisciente, onipresente e onipotente. Então, desde o princípio nós já temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não somente eles atacam a Trindade, em 1 João capítulo 5, mas também a deidade, a santidade de Cristo, como sendo antigo. Não é a mesma coisa que eterno. Versão católica. Por isso Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. O versículo 2. Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Isso. Esse deu É isso mesmo? Mas eu acho que nem sabia.
Ah, não, é o 1 que você quer que eu leia. No 5.2, é o 1. Se você está 5.1, Esse aqui da capa é 5.1. Mas Mais um. Belém é fraco. Então tem que pode É, ler. pode ler. É o 2 não, é o 2. Isso é o... Mas tu, Belém de Efratas, tão pequeno entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remotam aos tempos antigos, aos dias do vigo passado. novamente, hoje passado, e olha até uma nova descoberta. Versículo 1 de Miqueias, aparentemente sumiu, e agora o 2 é na versão católica. Versão Testemunho de Jeová. E você, ó Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de você me sairá aquele que será governante em Israel, cuja origem vem dos tempos antigos, dos dias da antiguidade. Vamos agora para Atos capítulo 3, versículo 13, chegando ao fim. Atos capítulo 3, versículo 13. Atos capítulo 3, versículo 13. Atos 3,13. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos integrastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fostes solto. No versículo 26, depois de ressuscitando Deus, diz o quê? Versículo 26, Isso. aí o capítulo 4 de Atos. Atos 3, versículo 26. Assim. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades. Almeida Corrigida Fiel. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Pode ler o início só do versículo 26 até Jesus. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Nova versão internacional. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. O início do versículo 26 também. Tendo Deus ressuscitado o seu servo. Que mudou? Filho. Tá certo. Agora, Jesus Cristo é um servo de Deus? A Bíblia fala de Jesus como servo, como obreiro de Deus também. Então não é que é uma mentira, mas filho para servo, especialmente nesse versículo, é grande a mudança. Não é somente nesse versículo que nós temos mudanças em outras versões, de o filho de Deus para filho dos deuses, de filho para servo, do filho de Deus para filho dos homens, algo nesse sentido. Vamos para agora também a versão católica, no versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vos entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolverá soltá-lo. Versículo 26 também, só um ensino. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo. E a versão do Novo Mundo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, aquele que vocês entregaram e negaram diante de Pilatos, no versículo 26, depois de fazer surgir o seu servo. Então, seu filho Jesus sumiu e se tornou seu servo. E de novo, Jesus Cristo é chamado em alguns momentos de servo de Deus, mas não nesse momento. Eles removeram a palavra filho, eles removeram a palavra Jesus. Isso acontece em vários outros momentos e acumula. Isso vai juntando cada vez mais, intoxicando cada vez mais a pessoa que está lendo. Vamos agora para Lucas capítulo 2, versículo 33. Lucas capítulo 2,
versículo 33. Lucas 2:33. Dois, 33. 33. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele. Ao ir corrigido fiel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Nova versão internacional. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Versão católica. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Versão Novo Mundo. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas que se falavam dele. Jesus deixou de ser filho para ser servo. Jesus deixou de ser filho de Deus para ser filho de José. Literalmente chamam Cristo, o narrador, falando de pai do menino. Na versão católica, na nova versão internacional, na versão de Testemunho de Jeová. Irmãos, muito obrigado. Nessa versão Só mesmo. falar uma coisa que eu achei interessante também. Claro. Que não sei se é na católica, tem um versículo em italiano que é muito importante. Eu peguei aqui na Rei Tiago, que é o Salmo 49, que diz que no versículo 7 e no versículo 15 que fala: nenhum deles pode de modo algum redimir o seu irmão, nem pagar a Deus o resgate por ele. Mas o verso 15 diz: mas Deus remirá a minha alma do poder do túmulo, pois ele me receberá. Ou seja, fala que só Deus pode redimir o pecado do homem, né? E se me engano, eu acho que a católica ela retira essa verdade, e isso faz conexão com o Novo Testamento, que o único que pode redimir o pecado é Cristo. E quem Cristo é? Deus. Exatamente. Então aí mostra a divindade de Jesus. Amém. Temos uma série de versículos, irmãos, que falam acerca de como Jesus é Deus, que falam acerca da Trindade, que falam acerca do nascimento virgem de Cristo. Mas de pouco a pouco eles vão mudando, vão adicionando versículos, removendo outros, e muito isso se dá por conta dos manuscritos, por conta da coleção de livros que essas outras versões utilizam. Em especial, nós temos a Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, que muitas Bíblias, como a católica, utilizam e outras versões modernas. E nós temos também, para o Antigo Testamento, um manuscrito que muitos acham interessante utilizar, que é o Códice Sinaítico, de Sinai, descoberto em um mosteiro por volta do ano de 1844, então relativamente recente. Eles descobriram essa versão, esse códice, esse conjunto de manuscritos que incluía a Septuaginta, e tem alguns livros famosos dentro do grupo cristão, como o livro de Tobias, o livro de Judite. Livros maravilhosos, a gente lê bastante eles na igreja. 1 Macabeus, 4 Macabeus. Por acaso o livro de Oséias não estava incluído nesse manuscrito, sumiu. Sabedoria de Salomão, Sabedoria de Siraque, Epístola de Barnabé. Essa tem versículos poderosos. Brincadeira, irmãos. Ninguém lê isso. Até mesmo os católicos, que possuem grande parte desses livros em suas Bíblias, inclusive um Daniel bem maior, capítulo 3, com outros capítulos, histórias como Bel e o Dragão, você não sequer vê muita explicação acerca disso. É realmente grupos específicos, grupos isolados que vão sequer estar lendo, meditando nesses livros. Então não tem sequer nem eficácia, nem poder. Contém informações contradizentes. Temos versículos falando que o dízimo, que ofertas salvam a alma do inferno. No livro de Enoque nós temos menções falando que os anjos desceram à terra, reproduziram com as mulheres e tiveram filhos gigantes. Não tem nada a ver com o restante da Bíblia. Isso só cria contradições, isso só cria problemas. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não estava enterrada em algum local, em uma caverna, não estava presa em um mosteiro para ser descoberta para o mundo. Mas muitas pessoas acham que é assim. Muitas pessoas ficam vendo as notícias e olha, aqui em 2022, nesse dia da semana, nesse domingo, encontraram um novo manuscrito. Agora a gente vai saber o que é a palavra de Deus de verdade. Aí semana que vem descobre o manuscrito. Agora a gente sabe o que é a palavra de Deus de verdade. Isso tira totalmente a estabilidade. Nós podemos saber que esse livro aqui não vai mudar nunca. Nunca. Já está completo, já está finalizado. E por mais que
mesmo versões boas ainda tenham certos erros de tradução, nós podemos conseguir uma tradução melhor, mas isso não é como se o que fosse verdade estivesse perdido por aí, estivesse desgastado para o tempo, corrompido pela humanidade. Nós temos que ter muito cuidado quando lendo essas versões. A versão católica é a palavra de Deus, que a gente pode ler aqui, breve exercício. Não. A nova versão internacional Não. fala a mesma coisa que a católica. A versão do Testemunho de Jeová também não. São muito parecidas entre si. A católica ela até exalta com os livros a mais que ela tem. Nós temos que entender que a palavra de Deus é nosso alimento espiritual. A palavra de Deus ela nos dá instrução, ela nos diz o que é certo, o que é correto. A palavra de Deus é pura. Alguém aqui vai sair na rua e comer lixo, abrir uma cação de lixo e colocar em sua boca. Alguém aqui vai comer comida podre, com fungo já apodrecendo. Alguém aqui vai comer veneno. Não. Você vai fazer um mal danado para o seu corpo. Você vai passar mal e você pode, inclusive, acabar falecendo fisicamente. Agora traz isso para a Bíblia, que é o nosso alimento espiritual. Se você come, se você se alimenta, se você medita nessas versões escritas por homens, nessas versões adulteradas, você não vai ter crescimento espiritual. Você vai ficar mais confuso. Você vai ficar mais perdido sobre o que é certo e o que é errado. E existe uma grande punição para qualquer pessoa que adicione ou remova da palavra de Deus. Vamos para Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Se as pessoas que trouxeram esses manuscritos para a gente estão sofrendo essas punições, o que nós temos que pegar e ler a versão que eles traduziram? Nada contra esse ler para ter o conhecimento do que está falando. Um estudo mesmo, olha, o que o livro de Tobias está falando, como ele contrariza a Bíblia. Agora, tratar como algo natural, como algo para eu vou ler a palavra de Deus, eu vou aprender o que está escrito no livro de Mateus, e eu pego uma nova versão internacional, eu estou me envenenando espiritualmente. Eu estou consumindo algo que não é a palavra de Deus. Então, só para concluirmos, irmãos, a pergunta: onde está a palavra de Deus? Vamos para Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir-se. A palavra de Deus está muito próxima de nós, irmãos. E nós temos que ser gratos pelas boas traduções que temos, pelos manuscritos que Deus preservou, e nós temos que meditar nisso. Isso é puro, isso é santo, isso foi preservado. Amém. Oremos, irmãos. Pastor, antes da oração, se eu permitir, eu gostaria assim, de ter uma luz a respeito qual a civilização que montou a palavra de Deus na ordem cronológica até do Antigo